Olá, seguidores. Nesse vídeo vou abordar os fundamentos de ICRI11, o fundo de papel do Itaú. E ao final do vídeo vou dar aqui a minha opinião sobre o ativo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, vou começar aqui mostrando a questão de remuneração e desconto e depois vou falar sobre os fundamentos da carteira, fazer aqui sobre uma análise que mais sobre o nível de risco em ICRI11. Pois bem, vamos aqui para o rendimento. Aqui o que temos o rendimento de maio, aqui foi 1,10 por cota. Normalmente esse vídeo vai chegar para a área gratuita no mês de julho, tá? Então vocês vão estar sabendo aqui o rendimento de junho. Mas enfim, aqui um rendimento de 1,10, aqui um aumento do rendimento frente a alguns meses anteriores, refletindo a inflação mais alta. Então aqui a gente tem um dividend yield de 1,16% ao mês. Olha, com relação aqui ao nível de remuneração, aqui em ICRI 11, o que pega muito é aquela sensação de que poderia estar pagando muito mais, né? Aqui um dos problemas bem pesados aqui do fundo é essa formação de reserva exagerada. Por exemplo, aqui em março eles geraram 1,4, pagaram 1,05, abril já 1,48, pagaram 1,10. Então, se você olhar que passadas estão montando reserva a mais de. Que só junho que não, né? Mas montando muita, mas muita reserva mesmo. Estão com 2,99 por cota de reserva aqui ao final de maio. Então, é realmente muita coisa, tá? Fico imaginando quanto o fundo não poderia estar pagando se liberasse pelo menos um pouco mais dessa reserva. E isso daqui foi muito ruim para os cotistas até esse momento, mas pode ser que beneficie ao investidor caso ele esteja interessado em começar o aporte agora, né? Pensando em algum momento em que o Itaú vai começar a liberar essas reservas realizadas. Mas enfim, isso aqui eu vou abordar com mais calma na parte da conclusão. Ok, com relação ao desconto patrimonial. Temos aqui um desconto de 7%. Então não é um desconto assim, nossa, grandes maravilhas. E aqui no ICRI 11, algo que eu tenho notado é, aparentemente o Itaú tem feito uma distribuição através dos seus assessores. Porque mesmo com o fundo aqui com desempenho, na minha opinião, abaixo do esperado, né, muito por conta dessa reserva elevada, o fundo segue aqui ganhando cotistas, teve mês que ganhou muito cotista. Então aqui sinto o cheiro do Itaú meio que distribuindo o ativo, fazendo com que ele não seja tão descontado quanto realmente o mercado iria precificar em situações normais. Ok, agora aqui eu vou começar a falar sobre os fundamentos de ICRI 11. E aqui eu não poderia deixar de começar comentando sobre um fato lamentável aqui no fundo, que foi a postura do Itaú quando a gente teve um problema com a incorporadora Porto 5. E aqui no caso foi um calote misterioso, até fiz uma brincadeira aqui com esse fato aqui, né, deles estavam escondendo, eles mencionaram que tinha um devedor que estava com problemas, que eles tinham problemas, alguma, tinha alguma coisa acontecendo. Eles falaram que tinha alguém, mas não mencionaram o nome. Algo que claramente beneficia muito os institucionais frente ao pequeno investidor. O pequeno investidor não tem condições de ficar aqui acompanhando CRI por CRI para ver aqui o que está saindo de ata aqui na securitizadora para ver o que está acontecendo. Nem mesmo eu, que estou aqui por conta do mercado financeiro, tem condições de fazer uma coisa dessa. Apenas mesmo um institucional, uma empresa, tem condições para colocar um estagiário lá para ficar monitorando securitizadora para ficar sabendo, ou até mesmo aqui na conversa na Faria Lima, para saber quem que era o tal devedor caloteiro misterioso. Então, isso aqui claramente beneficia muito os institucionais. E detalhe que isso não aconteceu apenas aqui no ICRI 11. No Fiagro do Itaú aconteceu também algo similar. No FINFRA IPCA deles, o IFRA também teve um caso em que
teve um devedor com problema, eles não mencionaram qual era o devedor, e literalmente deixando o cotista pessoa física sem saber de nada, né? Mas, enfim, aqui o CRI dá problema, tem incorporado problema, isso aqui é o de menos, tá? Se você está investindo em fundo de crédito privado e você pensa que não vai ter nenhum calote na sua vida, você tira o cavalinho da chuva, tá? Você se prepara, seja maduro aqui, tem que ter ciência de que isso vai acontecer. O que temos que observar aqui é a postura do gestor e a forma com que ele lida com esses casos, além do nível da estruturação, né? Se foi bem estruturado ou não. Mas enfim, comentando aqui de forma mais específica agora sobre o devedor, a Porto 5. Então, aqui uma incorporadora, aqui lá de Santa Catarina, então, aqui um ponto positivo, né? O mercado de Santa Catarina está bem pujante. Em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, já não sei muito bem como é que está. Mas aqui o ponto que exige um pouco menos de atenção é que aqui a gente tem a alienação fiduciária, ou seja, a garantia dos imóveis, mas apenas após a quitação do plano empresário. Ou seja, os bancos possuem preferência sobre os CRIs. Primeiro paga tudo para os bancos e só então depois sobrar alguma coisa vai para os CRIs. Enfim, aqui é um caso que é difícil de analisar a situação dele, né? Mas enfim, aqui no mês de maio, o Itaú já declarou que em junho vai ter uma PDD, uma provisão para devedores duvidosos. Aqui no ativo vai ter uma reavaliação, o que vai acabar reduzindo essa reserva de quase R$ 3 por cota. Então aqui, essa reserva que eu comentei no início do vídeo deve ter uma diminuição. Ok, continuando então aqui com a análise de risco. Aqui um ponto com relação à exposição a esse devedor. Olha, até um ponto para você ver como é que a transparência e tal é horrível, tá? Aqui você nem consegue obter aqui a exposição, porque como é um FII, eles retiraram da carteira de ativos. Então, literalmente, você não consegue encontrar nada dele, né? Mas, se não estou enganado, aqui essa exposição a Porto 5 é por volta de 5% do PL de ICRI11. Vou até pegar aqui um relatório antigo para buscar essa informação. Por- Não, aqui nem no de outubro, deixa eu pegar um relatório ainda mais antigo. Vou pegar aqui de março de 2025. Vejam só a trabalheira para encontrar a exposição em um devedor que deu problema. Aqui, ó, Porto 5,24% aqui no mês de março. Então, mais ou menos isso, por volta de 5% do PL. Note-se que a postura horrível da gestora, né? Para mim, está escondendo o problema, né? O fundo deveria estar aqui, dentro da tabela de ativos. Tudo bem que não é mais um CRI, é um FI. Na verdade, continua sendo um CRI, mas que foi encapsulado dentro de um FI. Enfim, a postura do Itaú realmente muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Tinha uma alta expectativa com eles devido à questão, né, da proximidade com a Quiné, mas parece que não aprenderam nada, nada mesmo com a Quiné. Mas ok, continuando aqui sobre a análise do risco em ICRI 11. Mas bem, sobre aqui os segmentos. Aqui o que preocupa é a exposição em produtor rural e loteamento. Vamos ver quem são esses produtores rurais. Tem aqui essa tal de gaps em produtor rural com 3,36. Mecampo concessionário John Deere. Ok, temos aqui uma empresa grande e temos aqui também garantias reais, alienação fiduciária. Então aqui um SR do agro, mas pelo menos com boas garantias. Agora aqui no segmento de loteamento, que também é algo que preocupa mais os investidores, temos aqui uma exposição AB+, JMD Urbanismo. Uma com 2,4 com 2,36. Então, pelo menos está com uma boa distribuição aqui dentro do segmento. Então, aqui ok. Com relação à carteira de crédito em si,
Olha, a diversificação poderia ser melhor, tá? Aqui tem exposição de 6,78, apesar de que a exposição aqui na HSI é tranquila, mas enfim, a diversificação poderia ser bem melhor, tá? Pelo que a gente espera do Itaú, o poder de originação do Itaú, a expectativa é muito elevada. Com relação à questão de risco de crédito, olha, aqui complicado, né? Não, o relatório não dá muito embasamento para saber aqui como é que está a condição da Origo, da incorporadora Salas, da Lotiza. Então, realmente não tem nenhuma forma aqui de saber qual que é a condição aqui desses principais devedores. Então, acho que também é um ponto ruim, o relatório é realmente muito fraco. Aqui você tem que basicamente confiar 100% no que o devedor está falando, né? De que os devedores estão adimplentes. Enfim, aqui com relação ao a carteira, aos prêmios aqui. Olha, até que tem uma boa remuneração do CRIs, né? IPCA mais 9,73, quase IPCA mais 10. Isso aqui é bem elevado. Tem aqui uma parcela CDI que está meio que de penetra, já que aqui em tese o fundo deveria ser IPCA. Como a Selic está muito elevada, ninguém reclama, né? Enfim, então aqui dando minha opinião para concluir sobre ICRI 11. Para mim, não vejo nada de especial no ICRI 11, tá? Para mim precisa ter um bom desconto aqui para que seja interessante, entregar um dividend yield similar ou superior a outras opções que a gente tem no mercado, ou então fazer um posicionamento pensando que em algum momento no bull market o Itaú vai soltar essas reservas. Tem que ver também quanto vai sobrar de reservas após o provisionamento com a Porto 5. Então, para mim, Itaú e CRI11 pode ser uma opção válida, mas desde que o preço compense. Então é isso, peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!